vou colocar agora. Pronto, foi assim. Sim, por mim estás à vontade. Ah, Por mim podes partilhar a autorização para tudo. ok, Isso. obrigada. Também? Então, eu vou começar com uma citação que vai um bocadinho de encontro àquilo que nós estávamos a falar, ou que eu vos estava a dizer há bocadinho, sobre nós irmos buscar e se nós, sobre nós termos ao nosso alcance um mapa para a nossa mente, de alguma forma, e para os nossos processos internos e para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, mesmo os autores que são mais, que falam de mitologia hoje em dia, que são mais organizadinhos e mais sistemáticos, e se calhar mais na vertente de historiadores, eles dizem uma coisa muito interessante, e isto é só a título introdutório que eu vou dizer. Há um autor que se chama Joel Smith, que ele é alemão e faz umas escolhas interessantes de mitos, e o que ele faz muitas das vezes é faz dicionários simplificados de temas mitológicos, o que depois pode ser muito interessante, porque acontece muitas vezes estarmos a ler um mito e depararmos com nomes ou com sítios que nós já ouvimos falar, mas não nos lembramos exatamente o que é que são. Então ter um pequeno dicionário às vezes ajuda, e esta pessoa faz muito bem estas coisas dos dicionários e das sínteses mitológicas. E ele escreve uma coisa muito gira que é: a mitologia não é apenas uma fonte de religião greco-romana, ou seja, não tem só um propósito religioso, é o que ele está a dizer. Ele diz, é também uma expressão de um pensamento, ao mesmo tempo vivo e universal, acrónico e utópico, de onde os antigos puderam e os modernos podem tirar proveito. Então, o que é que ele está a dizer? Que, apesar de ser um conto, não ter necessariamente uma base de realidade, apesar de ser muitas das vezes utópico e fala em criaturas que nós nunca vimos, nem possivelmente iremos ver, a não ser nos nossos sonhos ou na nossa imaginação, é possível tirar proveito. Os antigos tiravam proveito e nós também podemos tirar, não é porque já não correspondem a uma época em que nós vivemos que não deixam de ter um valor. E eu acredito veementemente que esse valor está nesta capacidade que nós vamos ter, sempre que olharmos para um mito, de perceber qual é a história que está por trás e onde é que eu a posso enquadrar nos meus processos internos. Porque toda a gente passa por processos internos, vários ao mesmo tempo, cansativos, e às vezes nós não sabemos sair deles, e às vezes nem os conseguimos comunicar aos outros, mas se criarmos questionamento interno, nós podemos muitas das vezes encontrar até ferramentas dentro de nós, ou pelo menos, por comparação, perceber o que é que os outros fizeram nesta situação e o que é que eu posso tentar fazer também. Então, esta é a proposta mitológica, desculpem, para, para o conhecimento da nossa própria mente e dos nossos processos. Então, sem mais demoras, vamos a um mito, que é o mito de Teseu e Minotauro, e que é um mito que tem ação, como qualquer mito. Portanto, são histórias que nos agarram, não é? Então nós temos Teseu, e Teseu é um herói que é filho de Egeu, que era o rei de Atenas. Só para vos lembrar, nesta altura a Grécia, ela funcionava com vários reinos dentro de um império, portanto havia ali assim liberdade para cada reino ter o seu rei, as suas regras e todo um conjunto de leis que se aplicavam só naquele território, tinham a sua própria força bélica, os seus próprios militares, muitas das vezes tinham os seus próprios deuses, apesar de serem deuses comuns a todos os reinos, mais ou menos, vá, havia deuses que eram mais venerados numas localizações do que noutras. Isto também pode ser importante para algumas das histórias que nós vamos falar, mas eu vou chamando a atenção também. Então, Teseu era um personagem que aqui nos aparece já como um filho de um rei, portanto, um príncipe que provavelmente vai herdar a coroa. Então, ele é filho de Egeu e se vocês procurarem por Teseu, vão-vos aparecer imensas histórias, imensas lendas, imensos mitos, porque ele foi efetivamente um herói, o grande herói ateniense, ou um dos grandes heróis atenienses. Aliás, havia um provérbio, ou um dizer em Atenas, que eu acho que traduz muito o quão importante ele era e foi culturalmente para o desenvolvimento também daquele reino, que era nada sem Teseu. Ou seja, não se fazia nada sem Teseu. Teseu era essencial para o sucesso de qualquer aventura e de qualquer guerra ou cenário que se criasse. Então, durante a vida dele, ele era essencial porque ele deu provas sistematicamente de ser um guerreiro muito qualificado, ultrapassar os problemas, muito corajoso, muito bravo, todas as características que se procuravam num herói, portanto foi facilmente proclamado herói e príncipe perfeito do reino. E portanto, se vocês ficarem com curiosidade sobre este herói, garanto-vos que vão encontrar imensos mitos acerca dele para além deste.
E quem é que era o Minotauro, de quem se fala logo aqui neste nome? Ora, o Minotauro não estava em Atenas, o Minotauro estava num sítio que se chama Creta, que é uma ilha. E vocês sabem que a Grécia tem imensas ilhas, geograficamente é um país cheio de ilhas, e portanto o Minotauro estava em Creta, que era uma ilha grande, que gozava de independência, e tinha também ali um reino por si só, era um reino por si só, e basicamente este Minotauro era filho de Pasífae, que era quem? Era a rainha de Creta, e que era casado com Minos. Mas o pai do Minotauro não era Minos. O pai do Minotauro era um touro branco. Este mito da concepção do Minotauro também tem muito que se lhe diga, não precisamos de entrar por aí. O que é que nós precisamos de perceber? Ora, ele é filho de uma rainha e de um touro branco, logo ele há de ser metade humano, metade animal. E efetivamente ele tem corpo de humano e tem cabeça de touro. Isto é muito importante e eu faço já aqui uma ressalva. Vamos pensar acerca disto. Ele tem, apesar de ter corpo humano, ele tem cabeça animal. O que é que isto nos quer dizer? Que prevalece o lado animal neste ser. Porque a cabeça dele não era uma cabeça de um animal e um corpo de touro. Não era como, por exemplo, se eu vos disser assim, um centauro. Um centauro, nós sabemos que ele é metade cavalo, metade humano, mas nós estamos habituados a ver centauros com corpo humano, com cabeça humana, de arco e flecha na mão, até representam o signo de Sagitário, que certeza que vocês conhecem, e agora estamos nesta fase do ano, que estamos precisamente na constelação de Sagitário. E, portanto, nós aqui sabemos que nós conseguíamos, os humanos conseguiam ter um discurso na mitologia, conseguiam ter um discurso fluido e bem articulado com um centauro, pois a parte superior deles era humana, eles tinham cérebro de humano, tinham emoções de humano, tinham um lado animal, é certo, nós também temos como humanos, mas o que prevalecia era o lado humano. Já no Minotauro nós temos aqui uma inversão. Nós temos um corpo de humano, mas nós temos uma cabeça de touro, ou seja, o que prevalece são os instintos animais. Aliás, este Minotauro foi aprisionado quando Minos, o rei, descobre que a sua mulher tem este filho e que este filho não se comporta como um humano. Ele precisa de o esconder, ele sente que não pode tornar isto público. Então ele fala com Dédalo, que era um arquiteto, e pede-lhe para criar um palácio que o aprisionasse. Portanto, simultaneamente um palácio e um labirinto. E entendam que por palácio não quer dizer que ele fosse luxuoso, ele era apenas gigante e impenetrável, ou seja, difícil de entrar e difícil de sair. E ele assim aprisiona no centro do seu labirinto o Minotauro para que este fique aí retido e não possa sair. Agora, este Minotauro tem uma característica, então ele não é humano e ele alimenta-se de carne humana. E como tal, sacrifícios eram pedidos para manter o Minotauro sossegado dentro do seu labirinto, para não criar nenhum distúrbio, para não criar nenhuma hipótese de saber que ele estava ali, embora existissem rumores, naturalmente. E, portanto, de 7 em 7 anos, 7 rapazes e 7 raparigas tinham que ser enviados para dentro deste labirinto para alimentarem este Minotauro. Ora, quem é que fornecia estes rapazes e estas raparigas? Atenas. Porquê? Por causa de uma dívida antiga entre Creta e Atenas. Também não vou entrar nessa história, porque isso teríamos que ir a outro mito, portanto, estão todos ligados, é uma grande teia, uma grande e fantástica teia, mas a verdade é que aquilo que nós precisamos aqui de perceber é quem estava no fundo a alimentar o Minotauro era Atenas, que estava a dar parte dos seus filhos e filhas de 7 em 7 anos. Ora, como devem calcular, isto já estava a começar a criar alguma comichão nas pessoas que habitavam aquele sítio, porque era um sorteio, nem sequer sabiam se iam ser algum dos seus familiares, e estavam a dispensar vidas humanas, o que não lhes fazia sentido. Queria-vos também dizer uma coisa muito interessante. Queria-vos só falar um bocadinho da palavra labirinto e da sua origem, porque labirinto vem de uma palavra, do latim tem um significado, mas antes do latim vem de uma palavra grega que é labris. E labris é um tipo de machado que era utilizado em Creta. É um machado de dupla face ou de dois gumes. É um machado que tem duas lâminas, uma de cada lado.
Isto é muito importante e vai ser muito importante para a história, e eu no final vou-vos explicar porquê, mas eu gostava de já vos dizer isto, porque eu acho que vocês poderão também chegar a esta conclusão ao longo da explicação, ou se não chegarem, vamos juntos também descobrir porque é que isto é tão importante assim. Bom, pegando onde eu tinha deixado, se bem se recordam, Atenas não estavam nada felizes com a ideia de estar aqui a nutrir o Minotauro com os seus filhos e filhas. E, portanto, Atena, que era a deusa, que era venerada pelos atenienses, assim, ela sobretudo era muito venerada pelos atenienses, ela estava a ficar um bocadinho incomodada com isto. Então, o seu povo, os seus adoradores estavam a sofrer aqui estes sacrifícios e que já não tinham nada a ver com ela, não tinham nada a ver com a cidade, era uma dívida antiga, já não estava a fazer sentido. E, portanto, ela encomenda a Teseu, que era um herói ateniense, e, por sinal, era sempre cheio de bravura e era sempre o primeiro a alistar-se para qualquer desafio, e ela pergunta-lhe se seria possível realmente ele ir lá ter uma conversinha com o Minotauro. Sabemos que não seria uma conversa literalmente, porque ele não se comporta como um ser humano e, portanto, isto poderia levar a uma batalha entre os dois. E ele diz logo que sim. Ele não tem medo nenhum, não demonstra medo nenhum e ele decide avançar. Agora, ele não diz necessariamente ao rei de Creta que vai tentar matar o Minotauro. Ele diz: Não, eu sou o próximo sacrifício, sou um dos 7, portanto, aqui vou eu e é assim que as coisas são, por isso, sem medo. E ele vai, antes de ir embora, combina com o seu pai, Egeu, explica-lhe que vai, na verdade, tentar matar o Minotauro, que se sente confiante para essa tarefa e que acha que ele vai conseguir levar a cabo, e, portanto, para o seu pai não se preocupar quando ele estivesse quase a chegar outra vez a Atenas, e como ele tinha que ir de barco, se ele fosse bem sucedido, ele iria pôr uma vela branca, hastear uma vela branca para o pai saber que ele tinha ficado efetivamente são e salvo. Então o pai saberia de antemão, antes de ele chegar à terra, que ele estava são e salvo. Se não, se a vela fosse negra, é porque o seu plano tinha falhado e efetivamente o pai podia já contar que o filho não regressava naquele barco. E assim é, ele vai de facto para Creta e avança cheio de bravura, como o novo sacrifício para o Minotauro. Sabemos que, pelo entrar dentro do labirinto, ele não podia de facto levar nenhuma arma, porque era um sacrifício, a ideia não era lutar contra o Minotauro. Então, na noite anterior, ele está a preparar-se mentalmente para aquilo que tem que levar a cabo e conhece Ariadne, uma das filhas de Minos. Dizem que se apaixonaram logo à primeira vista. Há várias versões deste mito. O que interessa e o que importa realmente é que Ariadne ficou sensibilizada com a ideia de ele estar a querer salvar um, os futuros sacrifícios, ele estar a querer terminar com uma situação que era, na verdade, desconfortável a toda a gente, mas que ninguém tinha coragem de terminar. E ela, com esse ímpeto de o ajudar, podemos dizer que se calhar porque estava apaixonada, se calhar porque se sensibilizou com a história dele, se calhar porque queria contribuir para o término de uma prática que ela também não concordava com ela, ou talvez tudo isto junto, não é? Ela decide ajudá-lo e ela descobre ou pensa numa forma de o ajudar e ela rapidamente pensa numa forma muito simples, mas muito fácil de pôr em prática e que não causaria problemas para nenhum dos dois. Ela dá-lhe um novelo e diz-lhe: Eu seguro numa ponta e tu levas o novelo contigo até ao fim. Depois, para vir embora, é só voltares a enrolar o novelo. E assim é. Desta forma, temos que perceber que Teseu tem todos os seus problemas à partida resolvidos. Reparem, ele não tinha dúvida nenhuma que conseguia dar cabo do Minotauro. Ou seja, ele entra com uma confiança já de vitorioso. É isto que ele já está a manifestar. Eu sei que vou ser vitorioso. O único problema que ele tinha era como é que eu vou sair do labirinto. Porque se ele se perdesse, poderia deambular durante tanto tempo que efetivamente poderia ter problemas, porque não se iria conseguir alimentar nem beber nada. Ele resolve este problema porque Ariadne vem em seu auxílio e diz: Olha, tenho uma solução para o teu problema, leva lá este novelo contigo e vais desenrolando. Quando estiveres pronto para vir embora, vais enrolando novamente e vais encontrar o caminho de volta. Então, este homem parte para o seu desafio com uma postura de vitorioso e com uma certeza na sua mente de que vai resolver
o problema que tem, vai cumprir a tarefa a que se propôs. Reparem, eu estou a enfatizar esta parte porque eu acredito verdadeiramente que esta atitude é uma atitude de conquista. Ninguém vai para uma batalha com a ideia de que vai perder e vai ter uma grande probabilidade de ganhar. Até pode haver um golpe de sorte e a pessoa ganhar, mas se a pessoa for com uma atitude de derrota, uma atitude derrotista, a pessoa não vai conseguir manifestar coisas boas. Isto aplica-se à nossa vida, mas eu falo-vos um bocadinho mais disto mais à frente. Vamos continuar, porque realmente Teseu tem um labirinto para entrar, não é? Então ele vai e facilmente consegue ultrapassar este desafio. Ele já estava com o mindset certo, ele já estava com uma mente de campeão, portanto foi muito fácil para ele. Ele chega ao pé do Minotauro, o Minotauro estava a dormir, não estava à espera de um sacrifício que chegasse a ele tão rapidamente. Ele apanha-o desprevenido e consegue matá-lo com a sua força, consegue bater até ele morrer efetivamente, ainda lhe arranca um bocado de cabelo só para, da sua juba no fundo, só para mostrar que realmente conseguiu a sua proeza e enrola o novelo de volta até Ariadne. E aí mostra ao rei Minos, acabaram os sacrifícios, acabou esta era de sacrifícios, o Minotauro pereceu, vou-me embora. E com ele leva a Ariadne, porque realmente o romance entre os dois estava a aquecer. E acontece que, antes de chegar a Atenas, acontecem outras peripécias que não interessam necessariamente aqui para este mito, nem para aquilo que eu vos quero dizer, mas ele esquece de pôr a vela branca. E o seu pai vê a vela negra no navio e pensa: o meu filho pereceu, já não tenho filhos, o herdeiro deste reino desapareceu e suicida-se, atira-se ao mar em desespero. E atira-se ao mar que até hoje em dia é conhecido como o Mar Egeu, que é o nome deste rei. Se estiverem curiosos acerca da Ariadne, Teseu depois achou que ela já não lhe interessava assim tanto e acabou por deixá-la numa ilha em Naxos, mas não se preocupem que ela depois seguiu o seu caminho, porque ela é a senhora dos labirintos, naturalmente que ela se safa dessa situação. Mas fica só para aguçar um bocadinho a curiosidade, se vocês quiserem ler mais sobre Ariadne, também tenho uma história curiosa. Então, acabando aqui esta história, percebendo que o Teseu saiu vitorioso, o que é que eu vos posso sugerir em termos de questionamento? O Minotauro aqui, o que é que ele representa? Nós sabemos, é o triunfo do lado animal sobre o nosso lado humano. É quase como se nós disséssemos o triunfo da matéria sobre o espírito. Porquê? Porque são os impulsos que guiam este ser. Os impulsos animais, ou seja, ele mata outros animais, outros humanos, ele mata humanos no fundo, não é? Porque ele não é humano 100%, ele mata humanos para se alimentar. Ele no fundo representa os nossos instintos mais básicos de sobrevivência, mas não só. Ele representa muitas das vezes os nossos demónios internos, aquilo que nos impele a fazer o quê? Aquilo que nos impele muitas das vezes a não ter as atitudes mais corretas para connosco mesmos, a manter-nos presos em algumas tentações, em alguns vícios, e podem ser várias coisas, não têm que ser vícios e tentações daquelas que nós estamos habituados a pensar logo imediatamente, não tem que ser. Olá, Natália. Olá, Desculpa. Olha, posso ouvir estava aqui mais? não, tá, estamos a ouvir muito bem. Ok. Vou interromper, diz que a reunião vai ser encerrada em 10 minutos. Depois tens de vais ter que voltar a fazer, a mandar outra vez o link. Mas eu acho que em 10 minutos consigo terminar este. É porque Mas já não é o isto mesmo, é novo, um link novo. não pode ser o mesmo em É? princípio. Eu não Pronto, sei muito ok. bem como é que se faz. É porque o Zoom gratuito só te Tem deixa essa fazer limitação. 40 minutos em 40 minutos. Pronto. Está bem. Está bem? Então pronto, vamos até acabar os 10, não é? Sim, e depois voltas-me a mandar. Eu acho que em princípio dá para ser o mesmo link. Eu até posso tentar depois, logo mal acabe, tentar entrar no outro link. Se não der, eu escrevo-te e depois tu voltas-me a mandar um link. Está bem? Obrigada, obrigada. Hum, então, estava-vos a dizer, basicamente, o que aqui o Minotauro representa são estes demónios internos e a nossa tentação de às vezes ficarmos presos em comportamentos, em atitudes,
e em estados de espírito que não são os melhores para nós, ok? Não importa o que é que eles são concretamente, mas também pode ser, e podemos pensar nisto, pode ser nós, uma pessoa que tem uma tendência para ser preguiçosa, vamos dizer já assim, por exemplo, preguiçosa. Nós às vezes temos todos um bocadinho isto, não é? Mas aquelas pessoas que não fazem nada de nada e que ficam aí, não produzem nada de nada, as pessoas permitem-se, não é? As pessoas deixam-se ficar nesse registro, ou seja, as pessoas cedem ao seu demónio interno que está sempre a pedir mais sacrifícios. Não são sacrifícios humanos, mas é sacrifício de tudo. A pessoa fica com a vida parada por opção. A gente pensa, coitado, não tem opção. Não, tem. É uma escolha ficar naquele registro. Agora, nem toda a gente tem um Ariadne ali a falar ao ouvido, não é? A dizer, eu vou-te ajudar a sair daí. Nem todos temos a atitude de Teseu, que é, nem sempre temos, não é? Nós podemos todos ter, mas às vezes não é fácil encontrar esta atitude de vitorioso, que é um estado de espírito, não é? É uma forma de ver a vida, é uma forma de encarar os desafios, é muito fácil, face a alguns desafios, nós não termos este estado de espírito positivo e de bravura e de coragem. Às vezes nós vemos, olhamos para o copo e achamos que o copo está meio vazio, outras vezes olhamos e achamos que ele está meio cheio, e o copo tem a mesma quantidade de água, mas vocês, de certeza, se pensarem em duas ou três situações das vossas vidas, conseguem lembrar-se assim, pois houve dias em que eu olhei para o copo e ele estava efetivamente meio cheio, e outras vezes ele parece estar meio vazio. Tem muito a ver também com a forma como nós nos preparamos para os nossos desafios e o quão acreditamos em nós próprios para os ultrapassar. Todos temos este minotauro cá dentro, só que precisamos de um fio de Ariadne para nos ajudar a sair de lá, não é? Para ajudar-nos a chegar a ele, a perceber que ele existe, que muitas das vezes esquecemos que ele existe, derrotá-lo, e notem que derrotá-lo aqui, quando falamos da nossa mente, não é aniquilá-lo, nós não aniquilamos os nossos demónios, nós começamos a ter uma convivência mais harmoniosa com eles, eu diria assim, sentamos à mesa com eles. Porque aniquilá-los é, é virtualmente impossível, eles fazem parte de nós também. Mas nós podemos criar harmonia com este minotauro, não temos que o destruir, mas temos que o encontrar, temos que apaziguar a nossa relação com este minotauro interno e depois temos que lentamente fazer o caminho de volta. Nós precisamos de um fio de Ariadne na nossa vida, e o fio de Ariadne pode ser tudo aquilo que vocês sentirem que vos dá alento e coragem para sair dos dias mais difíceis, dos momentos mais difíceis. Pode ser a vossa fé, pode ser a esperança num mundo melhor, pode ser os vossos filhos e familiares, pode ser a vossa relação convosco mesmos, o vosso compromisso com o vosso amor próprio, pode ser o vosso compromisso com o planeta, com a espécie humana, pode ser a empatia que sentem pelos outros, pode ser isto tudo junto, tecido como um fio incrível que vos puxa e que vos lembra todos os dias para, ok, está ali o demónio, eu não lhe vou estar a dar de comer, eu vou só apaziguar a minha relação com este demónio, saber que ele habita ali e que às vezes ele vai ser mais forte do que eu, mas também saber que nós temos uma capacidade de sublimar, de transformar estes impulsos do nosso demónio e fazer as pazes com ele. E sabem porque é que o Machado Labris é tão interessante? E agora eu revelo-vos isto, porque eu acho isto muito interessante, acho mesmo curioso, que é Labris, este Machado tinha dois lados, não é? E Teseu só poderia ter hum, conseguido alcançar este objetivo com sucesso, com a utilização deste machado. Reparem, ele não levava nada nas mãos, mas ele tem este machado interno. Nós temos a capacidade de desbravar o caminho com o nosso gume interno e o gume externo, equilibrando o nosso lado interior com o nosso lado exterior. Nós nunca somos seres que só vivem para dentro, nem nunca somos só seres que vivem para fora. Nós temos que trabalhar o nosso equilíbrio dos nossos dois lados. E é mesmo assim, ele só conseguiu fazer uma façanha no mundo externo, matar o Minotauro, porque ele conseguia ter um equilíbrio interno. E ele conseguiu esse equilíbrio interno com o esforço dele, mas conseguiu. Portanto, o Labris fala nestes dois lados. Uma pessoa só consegue sair de um labirinto se conseguir manter um equilíbrio interno e uma harmonia com o mundo externo. E isto é que é difícil nas nossas vidas, a verdade é esta, eu acho que tudo se resume a isto. Há dias em que é difícil estarmos em paz com o mundo externo porque o nosso mundo interno está atribulado. E há dias em que é difícil conviver com o mundo externo porque o nosso mundo interno até está mais ou menos pacificado.
mas externamente existe o caos e é fácil nós ficarmos contaminados por isso. Então este Labris, ele representa esta, este equilíbrio dinâmico, se calhar se quisermos dizer assim, este fluxo entre o que está dentro e o que está fora e que está sempre a acontecer e que nos está sempre a afetar e está sempre a afetar as coisas à nossa volta. Então nós temos que pensar acerca de nós próprios como seres que afetam o mundo à nossa volta, mas também são afetados por esse mundo. Portanto, há sempre no fundo, há sempre esta dicotomia para gerir. E, portanto, a minha sugestão para vocês é que não tenham medo do vosso labirinto interno, não tenham medo do vosso demónio, do vosso minotauro, porque ele só existe para vos fazer perceber também coisas acerca de vocês. Não estou com isto a dizer que deem de comer, não deem, não alimentem o demónio interno, mas tentem perceber de onde é que ele vem, porque é que ele existe. Se quiserem exemplos concretos destes demónios internos, eu posso vos dar alguns. Se quiserem algumas histórias se calhar, mais fáceis de entender, eu tenho vários rolos de histórias sobre isto, porque a natureza do meu trabalho passa-me um bocadinho por ouvir muitas histórias também. Mas só para vocês perceberem, um demónio interno pode ser a vossa insegurança. Toda a gente tem algum grau de insegurança, independentemente de o mostrarem ou não. A nossa insegurança pode ser um demónio interno porque ela pode ser profundamente paralisante. Ela pode ser um minotauro, porque na altura de fazermos alguma coisa vamos ficar sempre com dúvidas: será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Os outros eu sei que conseguem, mas será que eu consigo? Não, eu não consigo, não vou fazer. Isto é o típico. Quando nós temos muita vontade de fazer algo, mas de repente vêm as dúvidas, tomam conta de nós. Não são, estas dúvidas não são à toa, isto é o nosso minotauro aqui a dizer assim: não, tu não consegues, esquece, não vai dar. E nós ficamos presos, ficamos ali à espera de ser comidos pelo nosso demónio. Agora, uma atitude muito mais interessante pode ser: não, espera, os outros conseguem, talvez eu também consiga. Podem dizer a vocês próprios: eu não sei se vou conseguir, mas eu vou tentar. É uma atitude muito mais interessante, reparem, do que se deixarem ser comidos pelo demónio. Assim, numa perspectiva de sobrevivência, não é? Se calhar nunca nenhum dos outros sacrifícios que eram dados ao Minotauro tinha decidido: não, espera, eu vou tentar fazer aqui qualquer coisa com este Minotauro. Não. Eles iam já numa perspectiva de: sim, eu sou um sacrifício, eu vou. Não, se calhar há uma atitude alternativa. Se calhar pode vir alguém que até apanha o Minotauro a dormir e facilmente o derrota. Sim, é certo, nem toda a gente é tesouro, nem toda a gente vai com a mentalidade de vencedor, mas se calhar até podiam ter acontecido outras coisas, mas nunca ninguém tentou. Portanto, aqui a ideia é: da próxima vez que o vosso demónio vos fizer questionar se é possível ou não, permitam-se, é um convite, permitam-se a vocês próprios perguntar-lhe ou perguntarem-se: e se corresse maravilhosamente bem? E tentem ficar um bocadinho nessa sensação. Isto não é, isto não é ser lunático, isto não é ser extremamente otimista. Isto é também ser realista, porque eu sei que toda a gente consegue perfeitamente pensar nas formas como as coisas podem correr mal. Nós somos muito bons nisso. Nós temos muita facilidade em imaginar o pior cenário possível, muita. Porque é uma coisa cultural, é uma coisa estrutural, nós não aprendemos a fazer diferente, portanto, tudo certo.